It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BroáPodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/BroáPodcasts para mais informações. Albufeira, 26 de julho de 1833. Ele acorda arrancado do sono. Alguém pôs o balde de madeira e puxou pelo colarinho. Quem és? Quem serves? O corpo treme de frio, dor, cansaço. Não vê o sol, não sente nem uma aragem. O ar é denso, úmido, podre, ácido. Não será o primeiro a morrer naquela noite. Caem punhos e pontapés, chovem ofensas. A sua cabeça é atirada para trás. Quem és? Quem serves? Numa voz apagada consegue murmurar: o rei. Mas de nada serve. Uma voz enfurecida pergunta-lhe: sim, mas que rei? As mesmas mãos correm nos bolsos e tiram um trapo. Por entre a poeira e o sangue, duas cores: azul e branco. Mesmo sem voz, o moribundo deu a sua resposta. O corpo cai ao chão e os homens afastam-se sem cerimónia. Com quem então serviu ao rei? O rei cobarde, o rei traidor. Longa vida ao rei, longa vida ao rei verdadeiro. Esta é a história dos bandoleiros portugueses, os bandidos do rei. Olá e bem-vindos a este episódio do História Obscura. Hoje voltamos ao caos que foi o século XIX em Portugal. Desta vez, o período das guerras liberais, mas com um foco diferente. Estamos habituados a ouvir os conflitos da nossa história quase como quesílias familiares. Afonso Henriques a esbofetear a sua mãe, Dom Pedro e Dom Miguel aos açoites por Portugal fora. Mas a verdade é outra. Estes confrontos partiram sociedades, viraram enormes massas de pessoas umas contra as outras e quebraram famílias em lutas fratricidas de escalas inimagináveis. Neste período, há uma cultura específica que representa todos os extremos deste conflito. Os bandoleiros ou guerrilheiros, milícias armadas compostas por populares. Homens e mulheres que, de cidadãos anónimos, passaram a soldados em tiroteios nas aldeias ou nos topos das serras, tentando defender os seus punhados de terra ou o rei que escolhiam servir. E que, subitamente, por entre o caos da guerra e da morte, saltaram para o lado de lá da lei. O episódio de hoje é sobre dois desses homens, e sobre como qualquer um de nós, nas circunstâncias certas, pode ser soldado, guerrilheiro, salteador e, quem sabe, entrar para a história como um grande herói popular.
Em meados do século XIX, Portugal estava mergulhado no caos. Tinham sido décadas terríveis. Primeiro, a fuga da família real para o Brasil para escapar não a uma, não duas, mas a 3 invasões francesas. E, finalmente, o épico confronto entre 2 irmãos que se transformaria numa sanguinária guerra civil. Tudo começara em 1820. Um grupo de revolucionários liberais da cidade do Porto exigiram não só o regresso de Dom João VI do Brasil, mas também a aprovação de uma Constituição que limitasse os seus poderes. Dom João VI aceitou, regressou a Portugal e ratificou a Constituição Portuguesa de 1822, de tom marcadamente liberal e progressista. Decorem este nome: Constituição de 1822. A primeira de 3 constituições que tanto sangue farão correr. O problema é que nem todos queriam um país mais liberal. A rainha Carlota Joaquina recusou jurar lealdade à nova Constituição e o seu filho, Dom Miguel, até participou na Vila Francada, uma tentativa de golpe a favor do regresso do absolutismo. Irritado, Dom João VI teve de exigir a rendição do próprio filho e acabou por tomar as rédeas da Revolução, declarando-se de novo rei absoluto e suspendendo a Constituição que ajudara a aprovar. Mas a família real voltaria logo a seguir ao psicodrama constitucional. Após a morte de Dom João VI, o seu herdeiro, Dom Pedro IV, na altura imperador do Brasil, abdicou do trono de Portugal e pôs a sua filha Maria, de apenas 7 anos, em seu lugar, mas fê-lo sob a regência do tio e também marido, Dom Miguel, o tal com propensões absolutistas. Mas Dom Pedro fez mais. Outorgou uma Constituição que, embora menos fraturante que a de 1822, consagrava os princípios do liberalismo. Esta era, e decorem, a Carta Constitucional de 1826. A segunda Constituição desta novela toda. Mas será mais conhecida como a Carta. Pela segunda vez, Dom Miguel revoltou-se. Conseguiu que as cortes de 1828 ignorassem a pequena Maria e a Carta e ainda que o declarassem rei absoluto de Portugal e dos Algarves. Espalhou os seus apoiantes de norte a sul do país e exilou homens como o Marechal Saldanha, o Conde de Palmela e o Conde de Vila Flor, apoiantes de Dom Pedro, Dona Maria e do liberalismo português. O pobre Dom Pedro não teve outro remédio senão abandonar o Brasil e vir a Portugal combater o irmão. Em 1832, no famoso desembarque do Mindelo, Dom Pedro e os seus partidários chegaram à cidade do Porto e começaram uma descida forçada país abaixo. Portugal estava em guerra, dividido entre os liberais e os miguelistas ou absolutistas. Toda a gente assumiu um lado. Toda a gente pegou em armas para combater os vizinhos. E foi quando as tropas liberais chegaram finalmente ao Algarve que encontraram um resistente à altura. E nós encontramos o nosso primeiro anti-herói deste episódio. A princípio, o grande guerrilheiro queria ser padre. Chamava-se José Joaquim de Sousa Reis. Nascido em 1796, no seio de uma família de lavradores de Estombar, concelho da Lagoa, no Algarve. Ficou órfão ainda muito novo. Por intervenção do seu tio, que era padre, começou aos 14 anos a estudar no seminário de Faro e aos 20 anos recebeu ordens menores.
tudo parecia correr bem a José. No entanto, reza a história que um dia, ao pregar um sermão em Messines, se apaixonou perdidamente por Maria Clara, uma rapariga de famílias abastadas. Depois de muito discutir com o seu tio, remexendo, e atenção aqui é o termo, todas as possibilidades de abandonar bem a sua vocação e de convencer a família de Maria Clara a casar com ela, conseguiu o que queria. O padre abandonou a igreja e casou com a sua amada. Tal terá sido a intensidade deste processo que daqui viria a sua alcunha de remexido. Mas este ex-padre, agora marido fiel, seria atirado para o furacão das guerras liberais. Com o passar do tempo, ganhara cargos administrativos na região e a fortuna da família da mulher tornou-o um homem rico e estimado a nível local, autor de várias obras de interesse público, como a fundação de uma escola básica em São Bartolomeu de Messinas. Por isso, quando chegou a hora de escolher um dos lados, liberal ou miguelista, o remexido sabia por quem combater. Pelo status quo, pela Santa Igreja e pela ordem e tradição, ou seja, por Dom Miguel. Pode parecer contraintuitivo, mas a verdade é que os miguelistas tinham um largo apelo popular. Muita gente, e não apenas infantes e aristocratas, viam nas novas constituições um ataque direto à ordem natural das coisas, fragilizando o rei que garantia a paz social. O remexido era uma dessas pessoas. De tal forma que, após o golpe de Dom Miguel de 1828, assumiu as responsabilidades de alferes de ordenança em São Bartolomeu de Messinas. Na prática, era capitão de um tipo de milícia local e seria chamado a liderar um pequeno grupo de soldados amadores caso fosse necessário combater pelo rei. É desta altura que datam as gravuras que nos chegam do remexido e que mostram um homem de barba longa, cabelo desgrenhado e olhar desconfiado. Um proprietário rico, mas pronto para a ação, desejoso de defender o sul do país dos destrutivos liberais vindos do norte. O que o ex-padre e respeitável senhor local não podia imaginar é que ia transformar-se num combatente ferrenho. Um homem capaz de tudo, mesmo tudo, para defender a sua terra e o seu rei. Por falar em tudo, vocês acreditam em tudo? É que se acreditam, eu tenho o livro para vocês. Mesmo se não acreditem, eu tenho o livro para vocês porque isto é uma notícia tão boa e que me deixa tão feliz. O nosso Renato Rocha, guionista-chefe que escreveu este episódio com o Hugo Simões, neste caso, e que aparece várias vezes em conversa comigo, escreveu um livro que está intrinsecamente ligado com o seu podcast Teorias da Conspiração. Eu sei que grande parte dos fãs que ouvem os Histórias da Revolução conhecem também o Teorias da Conspiração e por isso é o meu orgulho, o meu prazer e a minha felicidade enquanto amigo de anunciar o seu livro Não Acredites em Tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular, da editora Planeta. No momento em que este episódio vai para o ar, o livro já se encontra disponível nas melhores livrarias e à venda no site da Bertrand, Fnac e WUC. Podem encontrar o link para comprar o livro na descrição deste episódio. Mas mais, vai haver um lançamento no dia 12 de fevereiro. Fiquem atentos a este lançamento. Sai um dia depois de nós lançarmos este episódio. Vejam nas nossas redes. Ainda estamos a fechar bem horas e locais, portanto eu não consigo anunciar já, porque estou a gravar isto no passado. Mas quando ouvirem o episódio, já toda essa informação estará disponível não só nas plataformas da Editora Planeta, como também no nosso site da Buruá. Apareçam,
venham nos conhecer, venham falar com o Renato pessoalmente, até se calhar conseguem uma cópia editada e seria... Editada, não assinada, todas estão editadas, e seria um enorme prazer poder ver-vos lá e conhecer-vos a todos. Sei que é um prazer meu, como será um prazer do Renato, como foi um enorme prazer ver a escrita deste livro acontecer à minha frente e até ajudar em algumas pequenas coisas. Mais informações, sigam a Boroá nas redes sociais, porque pomos lá tudo. Até dia 12, comprem os livros, ler é uma maravilha. Estamos em 1833. O Remexido é o comandante dos terços de ordenanças de Silves, com mais de 300 homens a seu cargo, e aceita uma missão perigosa: estancar o avanço liberal caso ele passasse pela zona de Messines. O problema é que os liberais eram muitos, bem armados e bem organizados. E por isso, o Remexido foi obrigado a mudar de estratégia. A visão romântica do combate em campo aberto deu lugar a uma espécie de guerrilha, com o Remexido e os seus homens escondidos na zona serrana algarvia, e a partir da qual lançavam incursões às forças liberais e às povoações em diversas zonas do Algarve e Alentejo. Muitos anos depois, em 1897, a revista Ocidente descreveria assim os seus métodos. Não havia maneira de obrigá-los a dar batalha em Campina Rasa. Combatendo sempre em forças inferiores, consistia a tática dos guerrilheiros em aproveitar favoravelmente as circunstâncias do terreno e o menor descuido que fracionasse as forças do exército inimigo. Apareciam quando ninguém os esperava. Por momentos, saíam da emboscada, faziam o seu tiroteio e logo desapareciam como por arte mágica, conhecedores eles sós dos caminhos através da montanha e das clareiras das matas, onde espias de confiança lhes iam todos os dias contar o projeto dos adversários, a estrada que haviam de seguir. O Remexido e os seus homens tornaram-se espectros do interior algarvio. Desapareciam nas matas, esfumavam-se nas montanhas, mas traziam sempre morte e destruição ao seu inimigo. E entre o pavor e a admiração, ninguém se atrevia a denunciá-los. Voltamos à revista Ocidente. Pode o general inimigo vasculhar a aldeia toda. Não há de encontrar velho, mulher ou criança que, sob o terror de ameaça, revele o segredo do capitão da guerrilha. Que é feito dele? Quem dele ouviu falar? Ninguém sabe do capitão. Provavelmente muito longe, escondido nos altos rochedos de granito ou morrendo de fome nas matas de soareiros. Mas a verdade é que o Remexido e os seus homens tornaram-se demasiado habituados à morte e à destruição. E a causa absolutista transformou-se numa mera desculpa para alimentar o seu próprio interesse. Por exemplo, conta-se que as suas forças surpreenderam uma vila desprotegida ao romper do sol, caindo sobre os habitantes com uma força de cerca de 150 homens. Estavam mal preparados, alguns armados apenas com paus, mas eram suficientes para causar estragos. Terão assassinado civis e militares, tendo queimado depois os corpos, alguns ainda com vida. A localidade foi também saqueada, como se tornou característico dos guerrilheiros. Mas à medida que a sede de violência aumentava, uma vila era pouco para as ambições do nosso Remexido. Porque saquear uma pequena vila quando podia pilhar toda uma albufeira?
Numa manhã de julho de 1833, a cidade de Albufeira, onde reinavam os liberais de Dom Pedro, acordou com notícias terríveis. Vinha aí o remexido. Vinha aí a guerrilha dos miguelistas, famosa por não deixar sobreviventes à sua passagem. No dia 24, era possível avistar o inimigo numa lenta marcha a caminho da cidade. E nas muralhas, os homens de Albufeira, incluindo idosos, doentes e crianças, abraçaram-se às espingardas e engoliram a seco. A defender a cidade não estava um exército formal. Apenas homens e mulheres prontos a lutar pela sua terra. E por isso, quando os invasores começaram a disparar, a primeira reação foi o pânico. Atacar os guerrilheiros diretamente seria suicídio. Resistir também. À meio da tarde, já se considerava uma retirada para Faro, mas o risco era excessivo. Chegada a noite, os guerrilheiros salteavam as casas desprotegidas do lado de fora das muralhas, demolindo paredes com picaretas. Viam-se mulheres do campo a vasculhar as ruínas para levar o que podiam. Atearam-se vários fogos que arderam noite fora. Na manhã de 25, escasseava água entre muralhas. Racionava-se os cartuchos entre a guarnição. Começaram as fugas e deserções. Tomou-se a decisão de capitular. O comandante dos resistentes diria aos guerrilheiros que a cidade não tinha traído Dom Miguel, mas sim tinha sido subjugada pelos liberais. Mas este argumento de nada valeu. O remexido terá tentado conter os ânimos dos seus guerrilheiros, mas o sentimento contra a população local era agressivo e podia transbordar a qualquer momento. Quando ninguém o esperava, surgiu o ponto de viragem do conflito para a tragédia. Na tarde do dia 26, os guerrilheiros avistaram um navio ao largo de Albufeira. Vinham aí os liberais para salvar os seus camaradas algarvios e pôr fim ao ataque. Os guerrilheiros levantaram gritos de traição e o navio, uma escuna de guerra, foi recebida com fogo e acabou por dar meia volta. Foi a gota de água. Civis, militares e padres foram assassinados indiscriminadamente, assim como qualquer pessoa que sequer suspeitava de apoio aos liberais. Quando as hostilidades terminaram no dia 29, um amontoado de cadáveres já fétidos com o calor do verão jazia depositado num fosso. O número de vítimas é incerto, especialmente do lado dos guerrilheiros. Mas é possível que entre civis e militares de Albufeira umas 74 pessoas tenham sido mortas. Foi o feito mais sanguinário dos guerrilheiros algarvios e a batalha mais mortal do sul do país durante a guerra. Um ano depois do ataque a Albufeira, em 1834, a guerra sofria uma reviravolta. Após a Convenção de Evramonte, que juntou comandantes de ambos os exércitos para pôr fim ao conflito, Dom Miguel foi para o exílio e os miguelistas renderam-se oficialmente. Foi-lhes concedida uma amnistia geral e tudo parecia ter terminado. Mas, a nível local, nas terras, planícies e serras devastadas pelos guerrilheiros, havia sede de vingança contra os miguelistas. E o remexido tinha um sério problema entre mãos. De repente, Portugal era liberal. O que aconteceria a todos os guerrilheiros que tinham combatido pelo lado perdedor? Em muitos casos, a resposta era simples. Eram mortos. O remexido dissolveu as suas forças, tentou entregar-se às autoridades, mas a sua casa foi incendiada e o seu passado como brigadeiro de Dom Miguel e grande guerrilheiro popular iriam certamente persegui-lo.
voltar à vida civil era impossível. Mais tarde, diria que passou mais de 2 anos escondido a fazer vida de lobo. A certa altura, a partir do exílio, Dom Miguel nomeou o comandante interino das operações do Sul e o Remexido reorganizou a guerrilha e retomou o caos pelas pequenas povoações do Algarve, com várias outras incursões e saques a proprietários. Foi nesta fase que, apesar de defensor do absolutismo monárquico, terá deixado uma reputação de luta contra o poder local e as classes estabelecidas que agora pertenciam aos liberais. E a isso juntou-se um fervor religioso crescente. O Remexido despertava o pânico entre as pequenas povoações algarvias à medida que pregava pelo direito divino de Dom Miguel e ganhava uma fama de contornos messiânicos. De salvador, de justiceiro antissistema, ungido por El Rei e por Deus. Mas as suas hipóteses estavam condenadas. Durante um ataque mais ousado às forças liberais, os homens do Remexido acabaram derrotados e este, depois de uma longa perseguição, foi capturado e levado para Faro. Lá, foi submetido ao Conselho de Guerra. Após uma inevitável condenação, foi fuzilado. Foram convocados 6 homens de cada localidade circundante para testemunhar o facto e espalhar a palavra pela região. Tinham visto com os seus próprios olhos o velho guerrilheiro, que até ao fim defendeu Dom Miguel e o seu regime, cair ao chão, trespassado pelas balas. Era este o fim do Remexido, herói da tradição, vilão da liberdade. Mas nem só a Sul se fazia a guerrilha popular. E a violência não vinha apenas de um dos extremos do espectro político. Cadeia da Relação do Porto, 1859. O escritor pousa o aparo, massaja o pulso, mas logo continua a escrever. O seu colega de cela não para, não descansa, passeando-se como um animal enjaulado, penteando a ponta dos bigodes e afagando a longa barba, a sua voz ecoa pelas paredes de pedra, desfilando histórias cada vez mais mirabolantes. São aventuras de guerra, contos de fuga e fome, conversas à lareira com grandes viscondes e generais. São saltos a palácios, roubos a senhoras ricas, pistolas disparadas para o ar, corpos largados no rio. E uma a uma, o escritor aponta-as, o aparo a arranhar o papel úmido. Há tinta por todo o lado. As folhas vão se empilhando junto à vela. Lá fora, cai a noite, mas o contador de histórias não dá sinais de abrandar. Nem o escritor, nem ele imaginam que daquela cela sairá uma lenda. O mais famoso criminoso português do século XIX só queria ser soldado. José Teixeira da Silva nasceu em 1818 numa aldeia na zona de Penafiel. Embora fosse de origens humildes, o seu pai, Joaquim do Telhado, tinha reputações de guerrilheiro e bandido na época das invasões francesas. E talvez por isso o seu filho tenha seguido a via das armas. Teve uma carreira militar auspiciosa, tornando-se membro dos Lanceiros da Rainha. Mas em 1837, com apenas 19 anos, a história de Portugal descarrilhou a carreira de José da Silva.
3 anos passados sobre o fim da Guerra Civil e a derrota de Dom Miguel, os liberais portugueses não souberam entender-se e dividiram-se em 2 campos diferentes. De um lado estavam os cartistas, tal ligação com a Carta Constitucional de 1826. Os liberais mais conservadores, apoiados pela rainha e liderados por figuras como o Duque da Terceira e o Duque de Saldanha. E do outro estavam os setembristas, liberais mais à esquerda, com grandes nomes como Passos Manuel ou Visconde Sá da Bandeira. Se quiserem perceber melhor sobre este ponto dos setembristas, vejam o episódio que fizemos aqui no História Obscura, que se chama A Conspiração Belga. É o episódio sobre Sylvain van der Weyer e explica muito bem modesta é a parte, todo este processo e toda esta circunstância dos 2 campos liberais. José da Silva, mero soldado, combateu pelos cartistas, os conservadores, contra os setembristas, a facção mais à esquerda. Mas o golpe correu mal e o jovem teve que encontrar refúgio em Espanha. Foi em Espanha que ficou uma década antes de regressar e cair, mais uma vez, nas areias movediças da política nacional. Portugal era um país entregue ao caos. Surpresa! Anos de guerra civil tinham esvaziado o tesouro. Em 1838 nascera uma terceira Constituição, não menos polémica que as 2 anteriores. Várias fações liberais arrancavam os cabelos umas às outras, impossibilitando qualquer reforma duradoura. Foi então que, em 1846, uma revolta popular, a famosa Revolta da Maria da Fonte, ergueu-se contra o governo cartista de Costa Cabral. Já agora, Costa Cabral começara como um setembrista, mais à esquerda, mas lentamente ficara mais conservador e apoiante do cartismo. Estava acendido o rastilho. Mesmo depois de Dona Maria II ter demitido o governo, o país voltou a mergulhar numa curta guerra civil entre as 2 fações liberais. A Guerra da Patuleia. Logo aqui de seguida falámos 2 coisas, estavam 2 magníficos episódios, Maria da Fonte e Patuleia. Os cartistas queriam restituir a Carta de 1826. Os setembristas insistiam na Constituição de 1838. E os absolutistas, que ainda por cá andavam, ainda fiéis a Dom Miguel, sonhavam com o regresso de El Rei do exílio para pôr ordem a todo aquele liberalismo. Desta vez, encontramos José da Silva a combater não pelos cartistas, como anteriormente, mas pelos setembristas, chegando mesmo à ordenança do Visconde Sá da Bandeira. Escolher a mal o seu lado, mais uma vez, é uma tendência que o nosso Zé tem sistematicamente. Após a derrota dos setembristas, José da Silva era um soldado duplamente derrotado, pobre e sem posses, sem ter que dar de comer à sua mulher e aos 5 filhos. Mas bastou-lhe olhar em volta para intuir a sua próxima carreira. Por todo o país, bandos de ex-soldados, bandoleiros e guerrilheiros, fora da lei, faziam o terror nas zonas rurais, provocando tumultos, roubando aos grandes proprietários, assaltando igrejas, envolvendo-se em tiroteios com bandos rivais. José da Silva sabia disparar. José da Silva sabia fazer guerra. José da Silva tinha fome. Só lhe faltava um nome de guerra. E foi roubá-lo ao vilarejo em que nasceu. Foi nessa altura que o soldado morreu e nasceu o Zé do
do Telhado. Por esta altura, a sua história dá lugar à lenda. Pelo menos em parte. Zé do Telhado terá formado um grupo de bandidos que denominou Quadrilha do Marco, em referência à localidade de Marco de Canaveses, e que seria um excelente nome para um passo de dança pimba. Durante mais de 10 anos, palmilhou o norte do país, cometendo os mais variados crimes. E conhecemos muitas destas histórias, ou pelo menos versões delas, por uma feliz coincidência da história. Em 1859, Zé do Telhado foi finalmente detido e preso na cadeia da Relação do Porto, acusado de roubo e homicídio. Acontece que um dos seus colegas de cárcere foi o escritor ultrarromântico Camilo Castelo Branco, que tinha sido detido sob acusações de adultério. Outra história super interessante, esta da relação adúltera de Camilo e da sua respectiva. Os dois homens acabaram por passar algum tempo juntos e desenvolveram uma amizade. Mais tarde, Castelo Branco esboçaria um retrato generoso de Zé do Telhado, como um homem honrado, que foi forçado à bandidagem por uma sociedade que o excluía. Homem de feitos galantes, de profunda paixão pela sua esposa e afeto pelos 5 filhos. Um justiceiro que apenas tirava de quem o merecia para sustentar a si próprio e a quem precisasse. Já vamos ver como. Mais tarde, nas memórias do cárcere, Camilo iria imortalizar alguns dos feitos do Zé do Telhado. A sua quadrilha especializara-se em assaltar casas de senhoras de bem cujos pais ou maridos tinham morrido há pouco tempo. Se a tentassem defender, os criados seriam recebidos com um tiro ou uma machadada na cabeça. A sua lata era incalculável. Camilo conta que Zé do Telhado fez amizade com um cavaleiro que encontrou na estrada. Um homem amedrontado com a possibilidade de vir a encontrar um salteador violento da região que dava pelo nome de Zé do Telhado. Sem nunca revelar a sua identidade, o criminoso convidou o cavaleiro para jantar, pagou a ceia e a bebida e nunca chegou a assaltá-lo. E mesmo com as ruas cortadas à volta da sua povoação, Zé do Telhado escapulia-se perante as autoridades, ia à casa beijar a mulher e os filhos e voltava a fugir, pernoitando na serra. O seu charme era irresistível, assim como o seu sentido de justiça. Menos quando estava a assaltar raparigas órfãs ou viúvas recentes. Há uma história de um assalto a um rapaz que se escapulia para visitar uma jovem rapariga. Zé do Telhado roubou-lhe pertences valiosos, dizendo que ambos estavam a roubar. Ele, pertences. O homem, o coração de uma jovem mulher. Quem é que ficou pior nesta equação? Mais tarde, soube-se que a rapariga tinha engravidado e que o jovem a teria abandonado. Conta-se que Zé do Telhado procurou o jovem, lhe devolveu os pertences e lhe impôs os seguintes termos. Tendo ele devolvido o que roubou, o rapaz deveria fazer o mesmo, casando com a rapariga. Se não o fizesse, seria morto. Podia ser um assassino, mas Zé do Telhado tinha o seu peculiar código de honra. Mas a sua maior característica não era nem a honra, nem a coragem, mas sim a generosidade. O que tornou Zé do Telhado num herói popular, numa espécie de Robin dos Bosques à portuguesa, foi o facto de dividir o espólio dos assaltos com os mais desfavorecidos, chegando mesmo a roubar juntas de bois para depois os oferecer aos mais pobres das aldeias por onde passava. E,
À boa maneira dos românticos, Camilo Castelo Branco conta como Zé do Telhado continuou a sua onda de generosidade na prisão. Às levas de degradados distribuía grandes molas, e presos indigentes de outras repartições da relação acharam sempre nele a ardente caridade que seria a glória e o céu de um justo. Algumas vezes o visitou a mulher no cárcere e rogava-lhe, de mãos erguidas, que despendesse menos para ela poder, com os rendimentos da mesquinha casa, alimentar os filhos. O pai chorava com ela, mas parecia ter adotado filhos, todos os presos famintos e nus. No final de contas, o advogado de defesa de Zé do Telhado, que lhe fora recomendado pelo próprio Camilo Castelo Branco, conseguiu que o fora da lei fosse apenas condenado ao degredo em África de forma vitalícia. Quem nunca? Foi lá que viria a falecer em 1875, aos 57 anos, sendo ainda hoje lembrado na povoação de Xissa, Angola, como um amigo dos locais, especialmente dos jovens. Existe em Xissa ainda hoje uma escola com o seu nome e um mausoleu cuidado com zelo. E, entretanto, o espírito de Zé do Telhado continua a correr por aí, da Serra do Marão para o resto do país. Ainda hoje é recordado não com medo, mas com um sorriso. Talvez por carregar tantas contradições. Um assassino com coração, um ladrão com honra, um criminoso pai de família, alguém que roubava para depois dar, um homem que inspirou tanto pavor quanto admiração. Ninguém queria encontrar-se com Zé do Telhado à meia-noite, numa estrada aberta, mas de certa forma, todos queriam ser como ele. O caos do século XIX em Portugal, apesar de marcado pelas mortes e destruição em massa, foi também uma estranha oportunidade de ascensão social para alguns, pelo caminho tortuoso da pilhagem e do sucesso militar. Os bandoleiros portugueses foram, por isso, anti-heróis complexos. Por um lado, foram instrumentos de reis e aristocratas, meros peões numa guerra que opunha não só dois exércitos, mas duas ideologias numa luta pela alma do país. Mas, por outro lado, os bandoleiros foram os protagonistas dos seus próprios épicos, usando as armas, a violência e o caos a seu favor. Tanto o Remexido como o Zé do Telhado deixaram a sua marca na memória coletiva exatamente por terem existido nestes dois planos, como guerreiros da história, mas também heróis dos homens e mulheres que dela são vítima. Talvez por isto sejam figuras românticas que desafiaram convenções. Foram forjados nos extremos do fanatismo político. Foram os filhos da perigosa tentação de tornar popular a reação militar. Foram equilibristas na linha tênue entre lutar por uma causa ou a título próprio. E assim, estes guerrilheiros representam algo muito entusiasmante para a psíquica popular. O homem que toma a justiça nas próprias mãos, que não se entrega ao destino a que o condenam, que se torna a face da resistência onde os exércitos e poderosos falham. Mataram e morreram por amor a uma causa ou a um monarca que lhes era distante, inintangível, ou por amor a si mesmos e à sua ambição. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Este episódio deu-nos muito gosto a fazer, até porque foi uma sugestão de um dos nossos ouvintes, um ouvinte
que inclusive depois contactou-nos e com quem eu já troquei e-mails e com quem gostei muito de ouvir e de conhecer. E, portanto, sintam-se à vontade, falem connosco, sugiram-nos coisas, nós gostamos mesmo. Há várias outras propostas que já nos fizeram, que nós ainda estamos aqui a processar, algumas bastante complicadas, mas muito entusiasmantes. Façam-nos sempre chegar ideias, que é sempre um prazer poder respondê-las. Último aviso, por favor, comprem o livro do Renato Rocha e venham à inauguração do livro. O livro chama-se Não Acredites em Tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular. É editora Planeta, já está disponível quando este episódio estiver no ar e o link está cá em baixo no início da descrição do episódio. Vale muito a pena. O Renato trabalhou imenso. Eu acompanhei as noites todas sem dormir. Vi em primeira mão o esforço e carinho posto neste livro. E para nós, agora falando aqui um bocadinho do behind the scenes, para nós como uma produtora independente, ver um projeto que nós criámos há cerca de 4 anos, ter agora uma adaptação, não é bem uma adaptação, porque isto não é propriamente o Teorias da Conspiração tornado em livros. É um livro sobre teorias de conspiração, feito pelo autor de Teorias da Conspiração, para dar uma ligação aqui muito forte. Mas ver uma coisa que nós criámos finalmente materializar-se num livro é um motivo de orgulho imenso e de uma felicidade que eu nem sei bem descrever. É um carinho mesmo muito grande. É como ver crescer uma árvore ou qualquer coisa que foi regada e alimentada durante muito tempo e agora cresceu e está a dar frutos. Isso deixa muito contente e, acima de tudo, é a felicidade de poder partilhar com vocês. Portanto, é um apelo genuíno e sincero. Comprem o livro, leiam o livro, digam-nos o que é que acham sobre o mesmo. No próximo episódio vamos falar de um tema muito entusiasmante, porque também é muito diferente. É sobre a Legião Viriato, os combatentes portugueses que combateram em Espanha ao lado do Franco, aqueles malandros. Vemo-nos no próximo episódio. Até já! História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, Hugo Simões, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.